que eu hoje trago para partilhar convosco é uma reflexão sobre estes, sensivelmente, 12 anos de orçamentos participativos em Portugal. A primeira experiência data precisamente, como podem ver no diapositivo, data de 2002. Nós tivemos eleições municipais em 2001 e, portanto, no primeiro ano de mandato desse executivo na Câmara Municipal de Palmela, na altura, arrancou a primeira experiência de orçamento participativo em Portugal. Desde esta altura até 2014, os dados que temos vindo a trabalhar, portanto, mostram-nos uma evolução crescente do número de experiências, como podem ver, portanto, até ao facto de, no ano passado, termos registado 65 orçamentos participativos a funcionar em Portugal. É verdade que estas experiências também têm tido uma elevada taxa, entre aspas, de mortalidade, pelo que podem ver na base, digamos, na parte inferior das barras, o número de experiências que vai sendo interrompidas, algumas delas estão a ser retomadas depois das eleições de 2013 também. Normalmente, os indicadores mostram-nos que em anos eleitorais, como é o caso de 2013, e mesmo em 2009, em 2005, há uma quebra do número de experiências. O que se pode entender da seguinte forma: são processos que ainda estão numa fase muito embrionária em alguns municípios e os executivos em funções e em plena campanha eleitoral poderão preferir não desenvolver este processo para não, digamos, confundir com o processo de campanha eleitoral. Não é sempre assim, mas o que é um facto é que em anos eleitorais há uma certa suspensão um pouco maior do que aquilo que é normal. Os dados são também interessantes quando nós os dividimos por tipologias. E eu diria que nós temos, essencialmente, duas grandes tipologias de orçamentos participativos em Portugal. Ou, pelo menos, destas duas, eu diria, uma delas não é. Mas temos que a contemplar. Essencialmente, as experiências têm-se dividido entre o tipo consultivo e o deliberativo. Consultivo significa que os cidadãos são convidados a participar para apresentar as suas opiniões, mas não decidem investimentos públicos, portanto, não decidem parte do orçamento, enquanto que nos deliberativos os cidadãos decidem dinheiro público e decidem onde gastar em projetos concretos. Naturalmente, a minha opinião é no sentido que os processos consultivos não são verdadeiros orçamentos participativos, são processos de consulta pública. O que estes 12 anos nos mostram, apesar de ter sido um percurso bastante sinuoso, ele tem sido também muito clarificador. É que as experiências consultivas têm vindo a reduzir-se drasticamente, felizmente, e diria em primeira instância, por recusa dos cidadãos em participar nesses processos. Ou seja, há uma rejeição da população portuguesa, nos municípios onde estes processos têm sido promovidos, em participar nas dinâmicas consultivas. E porquê? Porque essas não acrescentam confiança à democracia. As pessoas são convidadas, apresentam propostas e depois, naturalmente, os executivos, com essa informação que recolheram, as propostas dos cidadãos, farão o que bem entenderem dentro daquilo que são as suas prioridades e a disponibilidade orçamental que têm. O que é facto é que é preciso entender que a participação não é uma variável independente. Ela depende do resultado que produz. E se as pessoas não confiarem, não dominarem o resultado do processo de participação, não lhe atribuem a devida confiança. E, portanto, os processos consultivos são isso mesmo. As pessoas podem apresentar propostas, mas não votam, não decidem investimentos e, portanto, não controlam o resultado final. Ele fica, digamos, sob a alçada da decisão política, sobre a qual, evidentemente, se podem sempre colocar suspeitas. Porquê que privilegiou este projeto e não aquele? Porquê que nunca disse, porquê que não fez aquele projeto, etc, etc. E, portanto, a realidade hoje, felizmente, é esta. Nós temos uma maioria de processos deliberativos sinalizados em Portugal, 67, e 51 consultivos, e apenas um, eu diria quase dois, mas um essencialmente, aquilo que chamamos um deliberativo condicionado. Na medida em que é condicionado a uma pré-definição de projetos do Executivo Municipal, que decide quais os projetos que coloca em votação pública. E, portanto, trata-se de um tipo de experiência em que a autarquia em causa tem um conjunto de projetos em carteira, não tem verba para os executar a todos e coloca-os em votação pública para ser selecionado um número restrito desses investimentos.
Felizmente, esta experiência também não tem tido sucesso, o que demonstra, de facto, que a aposta dos cidadãos portugueses é num processo puramente deliberativo, no âmbito do qual podem propor e decidir, através de votação pública, os investimentos que devem ser executados. E podem ver que temos experiências de âmbito municipal, de âmbito de freguesia e também aquilo que chamamos de orçamentos participativos acutoriais ou grupais, centrados, neste caso, sobretudo nas crianças e nos jovens. Experiências específicas com esse público. Outro indicador interessante no caso português é que, proporcionalmente, os orçamentos participativos aumentam assim que falamos de municípios de maior dimensão populacional. Ou seja, nós temos mais de 50% dos municípios portugueses, sensivelmente 51% dos municípios portugueses, o que dá 155, têm menos de 15 mil habitantes. Nós falamos, essencialmente, de pequenos municípios. E destes, com menos de 15 mil habitantes, destes 155, apenas 23 experimentaram até ao momento o orçamento participativo, o que dá uma percentagem de 14%. Esta percentagem, como vos digo, aumenta à medida que aumenta a densidade populacional. Portanto, ou seja, é sobretudo nos municípios de maior dimensão que começam a vingar mais os processos de orçamento participativo. Podemos dizer, bem, podemos interpretar aquilo que tem sido o posicionamento de alguns autarcas, que dizem que em municípios de menor dimensão a proximidade é supostamente maior entre os eleitos e os eleitores, o que não justifica a existência dos orçamentos participativos, porque há, de facto, essa proximidade e, portanto, há um conhecimento mais real e mais próximo daquilo que são as necessidades das pessoas, o que não justifica a sua participação. Isto é a interpretação de alguns autarcas, não generalizando, evidentemente. Mas é um facto. À medida que aumenta a densidade populacional, aumentam o número de experiências em Portugal também. Ou seja, supostamente é nos municípios onde o afastamento entre eleitos e municípios é maior que se sente maior necessidade de fazer este tipo de processos. E também é nos municípios de maior dimensão que os processos deliberativos têm vindo a afirmar-se. Como podem ver, nos municípios de menor dimensão que eu vos mostrei há pouco, com menos de 15 mil habitantes, há uma maioria de experiências consultivas. E isto vai diminuindo à medida que aumenta a população. A distribuição das experiências por partido político mostra-nos, na atualidade, uma maioria de OPs promovidos no âmbito das autarquias geridas pelo Partido Socialista, seguidas do Partido Social Democrata, da CDU e depois, em situações de coligação, seja PSD, seja o PS, mas também autarquias geridas por movimentos independentes. O que eu queria dizer sobre isto é que, de facto, há um número muito expressivo no campo socialista das experiências identificadas, mas isto não significa que existam diferenças metodológicas em função do partido que governa as autarquias. Não é pelo facto de uma autarquia ser gerida pelo PS, ou pelo PSD, ou por independentes, ou por qualquer outra força partidária, que nós identificamos diferenças metodológicas. E isto também é muito importante no caso português, porque o OP não é reivindicado por qualquer força, não é uma bandeira política de algum partido, em particular. O que é muito bom, porque quando nós comparamos, por exemplo, com a vizinha Espanha, ou mesmo com o Brasil, onde o OP em Espanha foi muito reivindicado pela Esquerda Unida, e em 2001, quando a Esquerda Unida perdeu quase todas as suas autarquias, o OP caiu também. Ou, no Brasil, sobretudo promovido pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT, parece que outras forças partidárias não promovem o processo e, portanto, quando há, naturalmente, mudanças democráticas nos executivos, as experiências tendem a cair. Felizmente, no caso português, isso não acontece. E, portanto, não há... existiu no início, digamos assim, uma certa tendência de colar o orçamento participativo a uma força política. Felizmente, isso não vingou. E hoje, eu diria que, mais do que uma questão partidária, é uma necessidade da governação. E, portanto, face à crise da democracia, à crise da governação das instituições, à crise de confiança que existe entre quem governa e quem é governado, a participação é uma necessidade. E desse ponto de vista, todas as forças políticas, bem ou mal, estão envolvidas nesta matéria. Quando olhamos para a distribuição dos orçamentos participativos pelo país, por distritos, digamos assim, e salta-nos logo, evidentemente, à cabeça o facto de o distrito de Évora, até ao momento, não ter registado
nenhuma experiência em Portugal. É o único distrito do país onde nós até ao momento não identificamos nenhuma experiência de orçamento participativo nestes 12 anos. Não significa que não possa existir, mas nós não o identificamos até ao momento. E temos feito este trabalho diariamente de monitorização. Admitimos que alguns municípios possam fazer sem ter divulgado devidamente esse processo e, portanto, não é fácil muitas vezes sinalizar, mas creio que não estaremos longe da verdade dizendo que nenhuma experiência foi desenvolvida até ao momento. Nos distritos onde estes processos começaram com maior incidência, sobretudo no início, como é o caso de Beja, sobretudo Setúbal e Beja, aquilo que nós vemos é que os processos começaram maioritariamente numa lógica consultiva, nas barras azuis, como podem ver, e isto estava muito ligado à coligação democrática unitária, que era a força política que mais promovia estas experiências. Aquilo que nós vamos vendo é que depois, com a evolução destes processos ao longo do tempo, e os distritos que, entretanto, foram aderindo a estas dinâmicas, praticamente a maioria começa a ser, sobretudo, processos deliberativos. Podem ver, portanto, o Porto, Lisboa, Viana do Castelo, Viseu, apesar de ter 2 experiências, nunca registrou de qualquer uma consultiva, Aveiro, com 7 experiências, todas elas deliberativas, Coimbra, e, portanto, mostra esta tendência de... O OP teve uma abordagem muito solista no início. Okay? Portanto, Beja e Setúbal, nestes 2 distritos, felizmente tem-se vindo a alargar e a diversificar também as suas metodologias. O que é que está em causa? O que é que está a ser decidido em termos de dinheiro nestes municípios e nestas juntas de freguesia? Lisboa registra na atualidade, e o Walter vai falar sobre isso em detalhe, portanto eu não vou entrar sobre essa matéria, mas portanto Lisboa tem na atualidade, digamos, anualmente em discussão e decisão por parte dos cidadãos 2,5 milhões de investimento. No início, nos primeiros anos, teve 5 milhões de euros e depois também, evidentemente, com a situação de crise financeira que afetou o país e de diminuição da capacidade de investimento das autarquias, houve aqui uma redução. Cascais tem anualmente, como mínimo, 1,5 milhão de euros e depois temos aqui 3 municípios, Vila Franca de Xira, Oeiras e Guimarães, com 1 milhão de euros. Guimarães vai descer este ano para 500 mil euros. Depois temos municípios como Odmira, Mira, Mielhada, Loulé, Braga e Amadora, com 500 mil euros de orçamento participativo por ano. Ponta Delgada, Lagoa, Funchal e Alenquer com 300 mil, e posso dizer que Alenquer vai aumentar para 500 mil euros este ano. E depois um conjunto grande de outras autarquias, como Viana do Castelo, Chaves, Leiria, com cerca de 250 mil euros, Gondomar 200 mil e depois entre 150 mil até 100 mil, aqui um número bastante significativo, Tomar, Alcotim, Marinha Grande, Estarrejo, Ovar, São João da Madeira, por aí fora, Fundão, Santo Tirso. E também experiências como Viseu, que, apesar de ser capital do distrito, teve um orçamento participativo apenas de 75 mil euros, Vila Nova de Cerveira 90 mil, até há experiências mais pequeninas, como a Junta de Freguesia da Junqueira, na área metropolitana do Porto, apenas com 2.500 euros para um OP com crianças. Na globalidade, ao longo destes 12 anos, nós, feitas as contas, por aproximação, diremos que os cidadãos portugueses decidiram até ao momento sensivelmente 54 milhões de euros de investimento público autárquico, nestes 12 anos. Em 2014, em particular, portanto, o ano passado, o dinheiro que estava a ser decidido era um pouco superior aos 14 milhões de euros nas 65 autarquias que identificámos a funcionar no ano passado, o que dá sensivelmente 1/4 do dinheiro decidido em todos estes 12 anos, o que significa que há um aumento do número de autarquias, portanto há um aumento do dinheiro que está em jogo, passa a expressão. Relativamente aos votos, e aqui eu queria que esta interpretação fosse muito cautelosa, porque eu falo aqui do número de votos no final, eu falo da fase final dos orçamentos participativos em que a população é convidada a votar. E, portanto, as metodologias de votação são muito diferentes. Há experiências em que as pessoas podem votar presencialmente, com o voto. Há experiências em que as pessoas podem votar pela internet, mediante um registro, ou com o número de contribuinte, ou com um e-mail. Há experiências em que as pessoas podem votar várias vezes, através de vários canais, também é o caso de Lisboa, pode votar pela carrinha do orçamento participativo, pela internet e por SMS.
E, portanto, as metodologias têm-se vindo a diversificar e o que eu queria chamar a atenção é que isto que aqui está são números de votos, não são pessoas, ok? E portanto, estas percentagens têm que ser muito interpretadas dessa forma. O que é interessante, e eu diria que essa é a principal conclusão que daqui podemos retirar, é que tendencialmente nas experiências deliberativas, aquelas que estão mais consolidadas, há uma tendência de crescimento. Portanto, podem ver aqui o caso de Lisboa, começou com 0,2 não votantes, eu digo número de votos, ok? Mas o número de votos aumentou de ano para ano, portanto, até chegar aos 6,6%, o que seria supostamente 6,6% da população de Lisboa a votar no ano passado. Em Cascais, a votação começou por internet, depois passou para o SMS. Aquilo que sabemos é que são números de telemóveis que votam e que por cada número só pode ser feito um voto. Mas, evidentemente, há várias pessoas que podem ter mais do que um número de voto, de um número de telemóvel. Mas o que nos dá é cerca de 20% da população de Cascais, quase cerca de 20%, a votar no orçamento participativo. E sabemos que o ano passado foram 41 mil votos. E, portanto, é um número bastante significativo. Isso foi bastante divulgado na imprensa, inclusive pela própria autarquia, que quis evidenciar a forte adesão que se tem verificado, incluindo a comparação com o número de votos que elegeu o atual Presidente de Câmara, que é menor do que o número de votos alcançado pelo orçamento participativo. Odmira tem também verificado uma dinâmica crescente, apesar de uma quebra aqui registada em 2013, mas o ano passado, é verdade que as pessoas poderiam votar 2 vezes, mas estamos quase, eu diria, em Odmira estamos a falar de um percentual de pessoas envolvidas na votação do OP, estará à volta dos 15% da população do concelho. O que são números muito animadores, eu diria. São números muito expressivos já. Vila Franca de Xira, também por via da mudança que fez na forma de votação, passou para SMS, aumentou para 8,3%, Albufeira 6%, Alenquer 5%, Loulé 10%, Alcotim 10% e Oeiras 14%. E, por último, para aproximar do fim da apresentação, eu queria dizer que aquilo que eu considero que é o principal objetivo dos orçamentos participativos em Portugal tem sido este, o de reconstruir a confiança entre eleitos e cidadãos. Bem sabemos, não é uma novidade, que há uma quebra da confiança relativamente às instituições, em geral. É também igualmente verdade, em minha opinião, que as instituições também desconfiam dos cidadãos. Não são apenas os cidadãos que desconfiam das instituições. E essa desconfiança é mútua, digamos assim, eu acho que é uma fratura importante do regime democrático português, é algo que tem que ser trabalhado. Portanto, se nós a negligenciarmos, temos um problema nas mãos para resolver, sério. A desconfiança que nós bem ouvimos, e portanto sabemos que na sociedade portuguesa, segundo os dados do Eurostat, a sociedade portuguesa é a que mais desconfia das instituições. Mas a desconfiança já não é apenas em relação às instituições, está instalada na própria sociedade. A sociedade desconfia de si mesma. E, portanto, os ciclos de confiança estão cada vez mais restritos às relações familiares e de amizade. E, portanto, as pessoas desconfiam umas das outras. E instalar um processo de orçamento participativo numa sociedade que desconfia é complicado, não é fácil. Porque estamos a falar de chegar a objetivos comuns, priorizar investimentos públicos em conjunto. E, portanto, não é fácil fazer isto numa sociedade onde o individualismo se instalou, digamos assim. O que é menos comum ouvirmos é que as instituições, e em particular as instituições democraticamente eleitas, digamos assim, também desconfiam da sociedade. E desconfiam na medida em que olham para a sociedade, muitas vezes, apenas sobre uma perspectiva de grupos organizados de interesse que tentam reivindicar aquilo que são os seus objetivos. Mas é preciso, evidentemente, entender que a sociedade é muito mais do que grupos organizados de interesse. É muito mais do que coletividades e associações. A maior parte dos cidadãos portugueses não está inserida em qualquer tipo de coletividade. E tem as suas opiniões e, portanto, tem as suas propostas, certamente, para discutir. Seja como for, e, portanto, não há aqui uma questão de culpados sobre esta matéria, há uma constatação, há um problema na sociedade portuguesa que tem que ser trabalhado. E os orçamentos participativos, em minha opinião, estão a tocar aqui, essencialmente. Este é o principal objetivo, muitas vezes não explícito, mas é aqui que está a trabalhar o OP.
reconstruir esta confiança, reaproximando eleitos e cidadãos em torno do debate das prioridades sobre o território e em torno daquilo que se deve executar com o dinheiro público. E é interessante ver isso porque nós temos indicadores, em estudos que temos vindo a realizar, não são, digamos, conclusivos, mas abrem-nos pistas de reflexão que nos mostram que há pessoas que estão a participar nos orçamentos participativos e que não votam nas eleições. Ou seja, não querem participar naquilo que é o ato essencial da democracia, que é a eleição, seja ela local, nacional, etc., ou europeia, mas estão a privilegiar participar em processos como este, no qual depositam as suas confianças e as suas expectativas. E eu acho que o OP, nós não podemos exigir ao orçamento participativo que reconstrua a confiança, evidentemente não tem a capacidade para já de chegar aí, mas está lentamente a fazer esse caminho. Não o poderá fazer sozinho, ou seja, se toda a política e se toda a gestão, digamos assim, da coisa pública for feita numa lógica diferente daquela que é a do orçamento participativo, não há orçamento participativo que reconstrua a confiança. E, portanto, o OP, para chegar aí com outro tipo de impacto, tem que se constituir como um novo modelo de governação em que os cidadãos não estão apenas a participar sobre um percentual reduzido do orçamento, mas há uma participação mais alargada, mesmo que não se decida todo o investimento, que evidentemente não é possível, mas em que haja uma participação alargada sobre as prioridades do território, sobre as questões da governação e sobre as questões das políticas públicas, podendo haver uma decisão partilhada com os cidadãos sobre parte dos investimentos. Tudo bem. Mas o que eu quero dizer com isto é que não chega para reconstruir a confiança dizer que alocamos ao orçamento participativo X% do nosso investimento, enquanto que sobre os outros 90 e tal % do dinheiro público se mantém a falta de transparência, que muitas vezes impera. Portanto, não se chega à reconstrução completa da confiança apenas por via do orçamento participativo, embora isso seja essencial. E há indicadores hoje, felizmente, na sociedade portuguesa que estão a ser trabalhados sobre esta matéria e que mostram que, incluindo municípios que fazem orçamento participativo, não são aqueles que têm, muitas vezes, os índices mais elevados de transparência. E a reconstrução da confiança implica, no caso do orçamento participativo, assegurar algumas questões essenciais. O reforço da dimensão deliberativa dos processos, ou seja, reforçar a dimensão deliberativa, é essencial. Porque são esses OPs que estão a conseguir fazer esse trabalho. Garantir a execução dos projetos, porque, não esquecer, um orçamento participativo é um processo com 2 ciclos. O ciclo da definição orçamental, em que as pessoas são convidadas a discutir e a decidir os investimentos que vão entrar no orçamento, e depois há o ciclo da execução, em que esses projetos vão ter que ser executados. É assim que se faz um orçamento. Ele define-se, aprova-se e no ano seguinte executa-se. A não execução dos projetos do orçamento participativo retira grande credibilidade aos processos. O que eu quero dizer com isto é que um executivo, quando assume o compromisso de fazer um orçamento participativo, tem que executar os projetos. E a não execução diminui a credibilidade destas dinâmicas. E há, em Portugal, vários municípios com dificuldades na execução, muitas delas justificadas, até com razões que são externas às próprias autarquias, mas é uma preocupação essencial. Não basta fazer participação. Não basta saber envolver as pessoas. É preciso garantir o retorno, assegurando o investimento, assegurando que a execução daqueles projetos vai ser mesmo feita. Há também uma matéria essencial que é a comunicação e a informação constantes. Estas dinâmicas exigem que as autarquias mudem a sua forma de comunicação com os cidadãos. Porque nós estamos a falar de um processo que os cidadãos vão controlar de uma forma muito mais minuciosa do que a restante governação. Uma obra que não é decidida pelas pessoas não é tão acompanhada pelas pessoas. Enquanto que se as pessoas dizem, bem, nós decidimos e votámos e ganhou a requalificação do Largo X, as pessoas vão estar à espera da requalificação do Largo X. E, portanto, vão estar em cima do acontecimento. Quando é que é lançado o concurso? Quando é que a obra se inicia? Quem foi a empresa que ganhou o concurso? E, portanto, isto exige uma forma de comunicação, muitas das vezes, que não é tão habitual e muito mais permanente por parte das autarquias, para que estas dinâmicas sejam muito atualizadas permanentemente e sejam muito transparentes. E, por outro lado, o último elemento é a monitorização e a atualização permanente destes processos. Há muitas autarquias que fazem orçamentos participativos em Portugal e que não têm sistemas de monitorização a funcionar. E, portanto, isto significa o quê?
não sabem, por exemplo, quantas pessoas participam, qual é o perfil de pessoas que está a aderir ao processo e quem é que não está a participar, a quem é que isto não chega. Não estão a monitorizar o tempo de execução dos projetos, o grau de satisfação dos cidadãos, etc, etc. E, portanto, é uma matéria sobre a qual é importante não perder um rumo e, portanto, ter um sistema de informação permanentemente a funcionar que dê elementos à autarquia para perceber o que é que está a funcionar bem, onde é que é preciso investir novos esforços e melhorar o processo, porque sem isso corremos o risco de deixar o barco andar e muitas vezes sem saber se está no rumo certo. E, portanto, eu acho que estes 4 elementos, não excluindo outros que evidentemente podemos aqui acrescentar, reforço da dimensão deliberativa dos processos, garantir a execução dos projetos, comunicar permanentemente com os cidadãos sobre todo este trabalho e garantir a monitorização desta dinâmica, são elementos essenciais que contribuem para a reconstrução da confiança, que, como digo, é um dos objetivos principais dos orçamentos participativos em Portugal. Por aqui me fico, agradeço a vossa atenção e, evidentemente, estou disponível para questões que queiram colocar. Obrigado.